a gente falava da recepção de Lula e do governo brasileiro aos brasileiros que conseguiram finalmente sair de Gaza e da reação de parte da comunidade ligada ao Estado de Israel. E também dos bolsonaristas. Vocês estão acompanhando que primeiro eles tentaram vender aquela mentira. Foi o Bolsonaro que ajudou a libertar os brasileiros. E contaram com a ajuda do embaixador israelense, naquela pantomima, naquele desrespeito organizado pela Embaixada de Israel, uma provocação israelense dentro de território brasileiro. Por isso que muita gente diz, agora o Lula poderia expulsar o embaixador israelense aqui no Brasil. Olha, eu acho que o Lula não vai fazer isso. E eu digo mais, essa aí é a foto. Olha, esse aqui é o embaixador Sonnenschein, ao lado do chefe do golpismo no Brasil, da extrema-direita brasileira. Eles são parceiros, não é só agora. Eles são parceiros. Eu já vou retomar a história, porque eu acho que o Lula não vai e nem deveria expulsar o embaixador. Mas só para lembrar que essa parceria vem de longe. Em 2018, os filhos do Bolsonaro, a gente tem fotos sobre isso, estava aqui na nossa previsão aqui, os filhos já usavam, primeiro que o Eduardo Bolsonaro vai toda hora, né, ia toda hora para lá, ele era uma espécie de embaixador informal da extrema-direita bolsonarista pelo mundo. E ele foi a Israel e falou em transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, que era uma reivindicação dos extremistas, tanto israelenses quanto brasileiros. Mas tem umas fotografias deles, ainda antes de chegar ao poder, o Eduardo junto com o Carlos, o Carluxo, com camisa, sabe de quem? Do Mossad. Eles desfilavam pela rua, orgulhosos, com a camisa do Mossad e das Forças Armadas Israelenses. Olha aqui, ó, isso aqui é de 2018, tá? A postagem, inclusive foi notícia, pelo visto, tinha israelense repostando orgulhoso. Olha só, os filhos de um presidente, de alguém que poderia... a essa altura o Bolsonaro já estava eleito presidente. Então os israelenses estavam comemorando que teriam essa parceria, né? Olha aqui, o Carluxo, chefe do escritório do ódio, com a camisa do Mossad. E o Eduardo Bolsonaro com a camisa da IDF, que são as Forças Armadas Israelenses. Essa parceria vem de longe. Vão para lá, vão para cá, usam a bandeira de Israel e fazem a comunhão através dos neopentecostais. Hoje já tinha gente do bolsonarismo postando assim, Lula, não critica muito Israel, senão a bancada evangélica vai te atacar lá no Congresso. Então é uma parceria que foi construída reunindo a extrema-direita armamentista, miliciana brasileira, os neopentecostais e os interesses israelenses no Brasil. E aí voltamos para a imagem, portanto, do embaixador sentado numa mesa com o Jair Bolsonaro, chefe do golpismo brasileiro, dentro do Congresso Nacional. Não tem nada mais grave, uma provocação mais grave para um Estado fazer em relação ao outro do que isso. Ele não se reuniu com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, não se reuniu com o presidente Lula, se reuniu com o chefe da oposição. Então muita gente diz, bom, agora os brasileiros estão de volta, o Lula poderia aproveitar e mandar para casa esse embaixador, falar tchau, pega as tuas coisas e vaza, vai fazer política partidária em Tel Aviv. Eu acho que o Lula, pensando bem, não vai fazer e nem deveria fazer. Sabe por quê? Cada vez que o embaixador se reunir com o Bolsonaro, o Lula volta e fala assim, Israel está cometendo um genocídio, Israel é um Estado que está cometendo atos terroristas. Toda essa pantomima aqui, que eles armaram com o Bolsonaro, não vale nada perto da fala do Lula. O Lula traz a realidade. E a fala dele, de um presidente da República, é um estrago. Porque o Lula conversa com o brasileiro lá da ponta, pela televisão, pelo rádio, pela internet. O Lula não conversa com o bolsonarista da rede social, que esse aí continua acreditando nessas coisas, que foi o Bolsonaro que trouxe de volta as pessoas. Esse bolsonarista da rede social vai continuar acreditando nisso. Ele precisa ser alimentado. É que nem piranha que precisa de sangue na água. E o Bolsonaro oferece o tempo todo isso para eles. E o Carluxo e os israelenses agora em parceria. Uma parte, não é o povo de Israel, mas uma parte dos operadores do governo Netanyahu. Então,
Enquanto eles estão fazendo essa pantomima, essa discurseira para as redes sociais deles, o Lula está conversando com o povo brasileiro. E o povo lá na ponta, inclusive gente que frequenta igreja evangélica e tudo, fica muito, né, influenciado por isso. Poxa, o Hamas é terrorista, né? Israel foi atacado por terrorista. Aí quando o Lula vem e faz um discurso desse e fala, olha, o Hamas fez um ataque terrorista, mas o que Israel está fazendo são vários ataques terroristas. Vocês não imaginam a capacidade de conversar lá na ponta, na base da sociedade brasileira, que uma fala dessa do Lula tem. Inclusive, porque ele não nega o ataque terrorista do Hamas. Fica mais fácil conversar com quem está sob essa influência e que acredita, o Hamas é terrorista, né? É o bombardeio que vem de todos os lados e o ataque foi terrorista. Então o Lula fala, foi, mas o que Israel está fazendo são vários ataques terroristas, matando crianças. Então, o estrago que a fala do Lula faz para o esquema de propaganda do Netanyahu e do bolsonarismo é gigantesco. Além dele estar acolhendo corretamente, sem perguntar, tanto a turma que estava lá, que acha que foi o prefeito de Sorocaba, né, Vivian? A turma que achava que foi o prefeito de Sorocaba. O Lula acolheu, tá bom, então aqui vem. Acharam que foi o prefeito de Sorocaba? Venham, tá aqui. O Estado brasileiro tem que acolher. Mas, então, ele acolhe, cumpre o papel de um Estado decente, mas também faz o discurso correto e conversa lá na ponta. Então, olha, vão ter que fazer umas 380 reuniões dessas aí com o embaixador provocador para se contrapor ao Lula. Vai ser meio difícil se contrapor à realidade. Eu acho que a gente não tem que se apavorar com rede social bolsonarista. Eles não vão desaparecer. E a gente não tem capacidade de chegar assim. Não, a gente tem que ter um jeito de responder para que eles não façam mais isso. Não tem como. Eles vão fazer. Não pode... tem um amigo meu que é mineiro que fala, pavora não. Pavora não. Então não vamos pavorar. O Lula foi lá, fez o trabalho, Itamaraty, as Forças Armadas, a Força Aérea, o governo, o Estado brasileiro. Recebeu, está feito. E agora vamos deixar a realidade se impor. Uma parte não vai aceitar a realidade, está desconectada da realidade. Esses aí, esquece. Vamos dialogar com o povo na base. E isso o Lula sabe fazer e fez com muita capacidade nessa chegada dos brasileiros lá no aeroporto em Brasília. Eu queria só destacar isso e lembrar que, olha só, quem é que tuitou sobre isso? É uma das vozes também brasileiras, fora o Lula, mais escutadas no mundo. Olha só, Paulo Coelho. Ele tem 15 milhões de seguidores, Vivi. Acho que é o brasileiro com mais seguidores no mundo e que é lido no mundo inteiro, foi lido. E ele dá uma provocada no Bolsonaro, mas com o jeito dele, né? O Paulo Coelho não é assim, não tem o nosso jeito aqui, é o jeito dele. Seria da maior dignidade o Jair Bolsonaro desmentir o que os bolsomínios desesperados postaram sobre a interferência dele na libertação dos brasileiros. É pedir muito? Eu não sei, mas epifanias acontecem e ele só tem a ganhar. Então, o que o Paulo Coelho está falando está expondo a realidade na cara dos bolsomínios e na cara daqueles que não sejam bolsomínios ou até não gostem do Lula, mas ó, aqui, ó. Gente, não foi o Bolsonaro, tá? E aí o Paulo Coelho falando, atinge um pouquinho de gente. Ele fez esse post aqui, a hora que eu vi tinha mais de 100 mil visualizações em alguns minutos. Então, é um canhão. Nós temos que lidar com isso, a realidade se impor. Nós temos que apostar nisso, porque fazer a briga deles, se a gente for fazer a briga deles, não vale a pena. Tem que disputar as redes sociais são importantes? São. Mas nós temos que lidar com a realidade. O tempo do Lula não é o tempo das redes sociais. A gente tem que acreditar nisso também. Tem que saber lidar com elas, tem que saber dialogar também. E o Lula acho que sabe, está aprendendo. Um homem de 77 anos aprendeu rápido até. Né? Mas o tempo dele não é o tempo das redes. É o tempo da realidade, do trabalho concreto e das ações políticas reais e concretas.